Oi, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, assim, eu queria trazer um pouco como eu usei a inteligência artificial a meu favor. Eu até comentei no vídeo que eu postei recentemente, mas acho que eu não detalhei muito bem como eu usei a inteligência artificial a meu favor. E hoje eu quero dar o exemplo de como eu realmente usei a inteligência artificial ao meu favor. E, assim, quais foram os prompts que eu utilizei e eu também quero explicar para vocês um pouco o que que é o prompt, né? Bom, primeiramente, para explicar o que que é prompt, eu acho que sempre vale a gente ver de órgãos oficiais ou de profissionais o que que é um prompt, né? Então, nesse caso, eu peguei aqui a própria definição do governo federal do que é um guia prático de prompt. E quando vocês descem aqui, é uma das primeiras explicações. Então, conforme o próprio governo federal, os próprios servidores públicos entendem, o prompt é uma instrução clara e contextual que orienta modelos de linguagem generativa a produzirem respostas mais precisas e relevantes. Pense nele como ponto de partida que guia a IA, indicando claramente as expectativas sobre sua resposta. A engenharia de prompt é a disciplina dedicada a criar, otimizar e refinar os prompts com o objetivo de maximizar a qualidade, precisão e utilidade das respostas geradas pela IA. É a arte e ciência de se comunicar efetivamente com a IA. Vamos imaginar que conversar com a IA é como pedir algo para um assistente muito inteligente, mas que só entende exatamente o que você disse. Se você for vago, ele pode se confundir. Por outro lado, sendo claro e específico, você maximiza as chances de obter um retorno preciso e alinhado com o seu objetivo. Bom, a definição é muito boa, mas ainda assim eu acho que ela é um pouco vaga, né? Porque às vezes você pode pedir uma coisa achando que ela está super clara, mas na verdade não foi tão clara assim, né, para IA. Então o que eu sempre faço, eu peço pro é que nesse caso eu tô usando o Gemini, pessoal, e eu tenho o Gemini pago, porque é a faculdade quando eu me formei, eu ainda tenho o tempo de uso da faculdade. Acho que algumas faculdades também têm, salvo engano, o uso de 1 ano gratuito do Gemini Pro. E, bom, vamos lá, vou aqui mostrar o que que eu faço então para sempre conseguir o melhor resultado possível. Eu não estou dizendo que ele é o melhor, mas sim, dentro dos limites da IA e dentro do que a gente pode fazer, eu acho que é o melhor resultado que a IA pode dar, né? Lógico, tem alguns profissionais que sabem exatamente o que pedir, mas como a gente aqui, eu pelo menos eu sou novo nisso, eu tô aqui mostrando para vocês o que eu fiz da forma que eu sei. Então, a primeira coisa que eu faço é eu peço para o Gemini, eu sempre escrevo assim, Gemini forneça o absoluto melhor prompt para a situação. Por que que eu escrevo isso? Porque quando eu peço para ele usar o absoluto melhor prompt, não estou dizendo que ele vai dar o melhor, mas ele com certeza vai me dar um prompt que ele mesmo sabe, que a própria inteligência artificial sabe, que é mais fácil para ela funcionar porque eu quero. Porque às vezes a gente pode pedir alguma coisa achando que tá bom, mas na verdade não tá. E nesse caso, a própria inteligência artificial vai me fornecer o melhor pedido que eu posso fazer para ela, entende? Então fica muito mais fácil da gente trabalhar junto. Então nesse caso eu vou falar, ó, eu quero que você me forneça questões como se estivesse em um simulado com base nas instruções e no com base no conteúdo nas instruções e no conteúdo programático a seguir. A seguir já usei, né? Programático adiante. Pontos. Então, eu peguei aqui o caso do edital, né, desse processo seletivo da residência jurídica. E a primeira coisa que eu faço é pegar quantas questões serão cobradas de cada matéria. Então, eu sei que normalmente eles colocam aqui embaixo, né, na maioria dos editais é assim mesmo. E vamos descendo aqui. Ó, aqui a gente vê as matérias. Eu acho que eu. Pera aí, me perdi aqui. Eu vou achar aqui que eu sei que tem um lugar que é dividido aqui. Quantas questões são para cada. Então, por isso que é bom sempre ler o edital, né? Inclusive. Que aí você consegue ver mais ou menos quais matérias tem que dar mais valor, quais que caem mais. Então, por isso que sempre recomendo. Aqui, ó. O processo seletivo será considerado as seguintes provas. Então, aqui a objetiva, ela é direito constitucional, administrativo e financeiro.
E olha a divisão aqui. 20 de direito constitucional administrativo, 20 de direito processual civil e 10 de direito tributário e financeiro. Então eu já coloco aqui. Ele já vai entender se você copiar assim, tá? Eu não sei como, mas ele já entende o que é de cada coisa. E aqui embaixo eu vou colocar o conteúdo da matéria em si. Então descendo aqui, a gente já viu que está aqui embaixo. E a gente só copia e cola. A gente manda e ele mesmo vai trabalhar nesse sentido. Aqui, normalmente ele faz aqui como se fosse um quiz mesmo, a própria IA tem uma opção de quiz, mas eu prefiro sempre que o texto base aqui do próprio Gemini. Eu acho que ele funciona bem melhor, que daí você pode copiar e colar no Docs, né? Então sempre que aparecer essa opção, é só você clicar naquele botãozinho azul, eu nem sei o que está escrito lá, mas normalmente quando eu clico naquele botãozinho azul, ele já... Então, ó, aqui, ele já, aqui tá os prompts definitivos, desenhando para extrair o maior resultado possível. Eu estruturei o prompt utilizando técnicas de engenharia de prompt, que incluem persona. Então, aqui, ó. Ele mesmo já me deu o prompt, ó. Ele mesmo já aqui me deu o prompt. E ele sabe exatamente o que ele precisa escrever para ele mesmo saber é, a melhor forma. Então aqui eu copiei e colei o que ele mesmo me deu. E aí, vamos ver. Ó, você viu que aquele mesmo, ó, já como examinador sênior de bancas de concurso, sua tarefa é criar um simulado. Ele mesmo escreveu para ele mesmo. E então eu acho muito legal assim a gente usar isso a nosso favor. É, justamente para você ter o melhor resultado possível aqui na inteligência artificial. Ó, ele mesmo já criou o simulado aqui para mim. Ele já criou questões aqui. E aí é só você copiar e colar o que ele fez num Google Docs ou no Word, ou numa forma que você preferir, e ir resolvendo as questões. Normalmente, eu acho que nesse mesmo prompt ele já dá o próprio gabarito. Mas caso ele não dê o gabarito, não tem problema. Você resolve a questão e até uma forma de você estudar. E aí você mesmo pesquisa depois de acordo com o conteúdo da questão, né? Então ele mesmo já dá a lei. Se você viu que se você errou, você já abre a própria lei e vê onde que está a informação da questão que você errou. E assim, é legal que ele faz bem detalhada a questão e, e você sabe exatamente, ó, o que ele está querendo trazer aqui, né? Então, política urbana da lei orgânica do município de São Paulo, bens públicos. Mas, de novo, como é uma inteligência artificial, sempre tem que dar uma olhada no conteúdo, né? No conteúdo verdadeiro, assim, na própria lei, na própria edital. Mas, assim, do que eu fiz, eu lembro que só tiveram algumas 5 questões que ele errou. Que na verdade ele nem errou, ele só errou a localização do artigo. Ele inventava um artigo, mas a informação estava certa. Então isso me ajudou muito porque eu conseguia fazer uma questão que ele mesmo inventava, né, com base no edital e no conteúdo programático. E aí eu conseguia ver na própria lei, porque eu sabia o que ele estava querendo dizer. Eu procurava na Constituição, ou na própria lei que ele estava citando a informação. E aí isso me fez ir muito bem, assim, porque eu conseguia ler a lei, resolver mais questões e eu ia fazendo isso, sabe? Então isso foi muito, muito bom nesse sentido. Agora, em relação à Vonesp, eu acho que foi o melhor prompt que eu consegui, que eu acho que eu e ele fizemos juntos, eu e a IA.
A gente se deu bem. Aí eu pedi a mesma coisa, falei, Gemini, qual é o melhor e absoluto prompt para eu copiar artigos de lei e você fazer um resumo preciso e didático de cada um deles com a função de me preparar para a prova da VUNESP, escrevente do DJ de São Paulo de 2025. E aí ele me deu o prompt, age como professor especialista, e, e aí a partir disso eu comecei a. Lógico, você tem a opção de tirar algumas coisas, né? Você pode pedir para ele melhorar o prompt. Então, por exemplo, se ele coloca algumas coisas que você entende que não fazem sentido para o seu tipo de estudo, você pode pedir para tirar. Então, nesse caso, para a prova da VUNESP, como estava muito perto, estavam 3 dias, eu pedi para ele tirar a parte do simulado porque não cabia mais a mim fazer simulados, né? Tava na parte mais de revisão mesmo. Então, eu copiei esse prompt e aí eu comecei a colocar alguns artigos. Mas o que é importante quando você copia e cola uma lei você sempre tem que dividir. Não adianta você colocar todo o Código Penal, toda a parte especial do Código Penal, ou toda a parte de provas do Código de Processo Civil, porque a inteligência artificial ela não funciona muito bem com muito conteúdo. Você pode perceber que se você anexar um arquivo de 100 páginas e pedir um resumo, ele não vai ler tudo, ou ele vai fazer um resumo de 2 páginas. Agora, se você começar a picotar em colocar 10 páginas por vez, por exemplo, ele vai fazer um resumo muito melhor porque você concentra mais conteúdo nele, entende? Então, nesse caso, eu fiz uma divisão de 15 artigos por vez. Eu sei que pode ser demorado, considerando tanto de artigos, mas valeu muito a pena porque vocês vão ver o resumo realmente ficou excelente, assim, eu não esperava que ia dar tanta efetividade, mas ele parecia um professor mesmo de cursinho, eh, e ele falava exatamente, ele falava comigo como se não, de forma até não tão formal, sabe? Isso me ajudou a entender. Então, olha, aqui, ó, por exemplo, eu estava usando o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. E ele foi mostrando aqui, ó. A Vunesp gosta de dizer que aplica apenas ao executivo errado, aplica seus 3 poderes, mas Tribunal de Contas. Cuidado com o artigo 2º, a regra é não aplicar às autarquias paraestatais. A banca costuma tirar o não ou dizer que se aplica a todos. E ele até dá um mnemônico, assim, eu não achei muito bom, mas caso você goste de mnemônico, ele faz, ó. 3 poderes mais TCE, a autarquia sai, estatário fica. Aí, ó, aqui isso foi muito legal, ele consegue fazer um resumo aqui do padrão, o que é padrão classe, e algumas vezes, eu vou tentar mostrar, ele até faz tabelas para você de resumo. Vou ver se eu consigo achar. E aqui eu fui usando o mesmo. Eu só fui copiando e colando a lei. Por quê? Porque o Gemini, uma hora, ele entende que você já tá. Você não vai mudar o prompt. Se você continuar a copiar e colando a lei, ele entende que é para continuar usando aquele mesmo prompt. A não ser que você diga para ele mude o prompt. Eu só quero tentar achar aqui para vocês uma hora que ele faz uma tabela. E eu achei isso muito legal. Porque, bom, eu vou pausar aqui, pessoal. E assim que eu achar, eu devolvo aqui um segundo. Pronto, pessoal, voltei. Vocês podem ver aqui que ele faz algumas tabelas, às vezes é muito legal, ó. Ele diferencia o que que é praticado, por exemplo, ainda no estatuto, né? O que que é praticado compositiva, o que que é o TAC, o que é suspensão e a sindicância, o tempo de cada um, e isso é muito legal, assim, porque quando estiver revisando, essas tabelas vão ficar na sua cabeça, sabe? Então, assim, eu recomendo fortemente o uso da inteligência artificial nesse sentido. De novo, não é para usar ela de modo a raciocínio, né? Ou criar do zero. Sempre tem que se apegar ao material oficial, né? Então, ao resumo que você tenha, a própria lei, ao próprio edital, porque ele trabalha muito melhor. E aí, também relembrando, sempre tenta concentrar mais o conteúdo. Nunca joga 100 artigos por vez. Sempre tenta jogar 14, 15, 12 artigos por vez, que ele faz um resumo muito melhor. E vai jogando 12 por vez, você vai ver que não vai tomar muito tempo, por mais que seja cansativo, mas que é muito mais efetivo. E se eu também, uma última coisa que eu queria falar é que assim, a IA logicamente é muito boa, mas assim, eu sempre recomendo junto com isso você ter algum cursinho, ter um banco de simulados oficiais também de cursinho, porque de novo, a IA eu usei mais como algo assim, para revisão ou algo urgente. Isso nunca vai substituir um cursinho ou um simulado oficial, porque eles realmente são as melhores coisas. Mas para essas coisas específicas, fazer um resumo que você precisa para rápido, ou para fazer um simulado assim rápido, uma coisa que você quer revisar, ele é muito bom considerando os mercados oficiais, os conteúdos oficiais. Bom, pessoal, se tiverem mais alguma dica, algo que eu não falei, pode deixar um comentário aqui no YouTube, no vídeo. Eu espero ter ajudado de alguma forma, lembrando que eu sou iniciante nisso, então eu estou cometendo erros. Eu nem sempre posso dar as melhores dicas, mas eu estou falando que me ajudou nesse sentido e que eu acho que eu vou continuar achando. Eu tenho certeza que eu vou continuar usando para os próximos concursos que eu vier a fazer, tá bom? Muito obrigado e pode deixar qualquer comentário aí, sinta-se à vontade.